Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados. Eu venho à tribuna hoje para cobrar um compromisso que essa casa fez com a necessidade de pensarmos como fortalecer e garantir o futuro da FAETEC. Eu sou professor da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, uma escola técnica vinculada à Fiocruz. Quando eu assumi o mandato de deputado estadual, eu me coloquei o desafio de lutar em defesa da educação profissional no estado do Rio de Janeiro, pensando a necessidade de se fortalecer a FAETEC, de se pensar a educação integrada, de atingir as diferentes regiões, de ter educação profissional não só como um mecanismo de democratização do acesso ao conhecimento, de preparação para o mundo do trabalho, mas também como um mecanismo de produção de tecnologia, de indução ao desenvolvimento regional. Por isso, desde o início do meu mandato, eu tenho acompanhado e lutado pela FAETEC. Foram muitas dificuldades, desde o início. Primeiro, porque a FAETEC tinha passado por um processo de crescimento completamente descoordenado nos últimos anos do governo Sérgio Cabral. Tinha se tornado uma moeda eleitoral a criação de cursinhos de formação rápida. Através dos CVTs, o governo Sérgio Cabral toda hora abria um cursinho. Quando no governo Pezão começa a crise orçamentária, a FAETEC não consegue ao mesmo tempo dar conta da sua principal vocação, que é o ensino médio profissional integrado, e continuar ofertando os cursos profissionais através do CVT. Começa a faltar tudo na FAETEC. A gente visitou laboratórios que tinham 40 anos sem renovação do equipamento. E nas mesmas unidades tinham CVTs com laboratórios muito mais atualizados, também não sendo atualizados, não sendo utilizados pela crise que a FAETEC enfrentava. Logo na sequência, a crise no Estado se aprofunda como um todo. E a FAETEC, que já vinha numa crise própria, devido ao seu agigantamento, sem planejamento, para atender a interesses eleitorais, mergulha numa crise ainda mais radical. Foram 4 meses sem aulas em diversas unidades. As únicas unidades de educação básica que sofreram dessa forma foram as unidades da FAETEC e o Colégio de Aplicação da UERJ. Na nossa avaliação, mais um dos crimes praticados por Pezão, que ignorou o preceito constitucional da prioridade na garantia de direitos das crianças e adolescentes e deixou que a FAETEC se esvaziasse, ficasse meses com professores sem salários, com estudantes sem merenda. Portanto, a FAETEC ficou de portas fechadas. Até 10 meses ficou sem que alguns trabalhadores terceirizados recebessem seus salários. Enfrentando essa crise, a gente viu que um passo fundamental para proteger a FAETEC e garantir que ela cumpra um papel ainda mais importante na oferta da educação profissional no estado do Rio de Janeiro era democratizar a FAETEC. Que as diretrizes da FAETEC saiam da mão exclusiva do governo e se fortaleçam cada vez mais nas mãos da própria comunidade escolar. Por isso, construímos 2 projetos. Um que reforma os conselhos superiores da FAETEC, garantindo peso e participação da sua comunidade acadêmica, e outro que estabelece o processo de eleições diretas para a presidência da FAETEC. Esse projeto já esteve em pauta 4 vezes. Nas últimas 2, saiu de pauta por um acordo com vários deputados, especialmente com o presidente da Comissão de Educação, deputado Conte Bittencourt, de que ele voltaria para a pauta logo após a realização de uma audiência pública. Infelizmente, até hoje, esse projeto não foi fruto de uma audiência pública na Comissão de Educação e, portanto, continua impedido de voltar para a pauta. O deputado Conte Bittencourt se licenciou, sabe-se lá até quando, e a comunidade da FAETEC tem que ficar esperando uma resposta para saber quando vai poder avançar no processo legislativo
para que tenham fortalecimento, para que tenham o seu futuro nas suas próprias mãos. Então eu cobro dessa casa, da presidência da casa e do conjunto dos deputados, especialmente da Comissão de Educação. A gente tem um dever de que nesse momento em que o governo Pezão não consegue mais controlar o parlamento, debater esse assunto que é estratégico para o Estado do Rio de Janeiro. A possibilidade de a gente tirar uma instituição das mãos do governo e transformar numa instituição de Estado é uma possibilidade que está colocada agora, que no futuro a gente não sabe se vai conseguir avançar, porque o novo governo que recompõe a sua base parlamentar pode impedir a democratização da FAETEC, porque pode querer continuar ele próprio controlando o governo. Eu não sei se aqueles que até aqui dificultaram o caminhar desse projeto têm exatamente esse objetivo, mas não vão compactuar com o nosso silêncio, não vão contar com a nossa cumplicidade. Pelo contrário, vão contar com a nossa indignação, vão contar com a nossa denúncia, porque a gente quer uma FAETEC forte no Estado do Rio de Janeiro, a gente quer formação profissional, educação de ensino médio integrado, a gente quer desenvolvimento regional articulado com formação profissional e desenvolvimento científico e tecnológico. E para isso, uma FAETEC forte é fundamental. E fica mais uma vez a cobrança. Essa casa tem um dever moral para com profissionais, estudantes e familiares da comunidade da FAETEC. Não dá para enrolar aqueles temas que são prioritários e estratégicos para o Estado do Rio de Janeiro. Queremos, mais uma vez, e vamos pedir inclusão em pauta. Na semana que vem, queremos votar eleições diretas para a presidência da FAETEC já.